Se você tiver a Bíblia, eu vou pedir para você abrir no Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 20 até o final do capítulo. João 12, 20 até o versículo 43. Eu vou ler na versão de Almeida, século 21. Nós estamos nessa série de reflexões, Que Rei Sou Eu. Na semana passada, no domingo de Ramos, nós lemos uma porção desse capítulo que trata da entrada triunfal desse rei humilde na cidade de Jerusalém. Continuando então, após esse relato da sua entrada, no versículo 20 diz: entre os que tinham subido à festa, a festa da Páscoa, para adorar, estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois avisaram Jesus. Jesus lhes respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, irá perdê-la, e quem odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Agora, a minha alma está angustiada. E que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isso que vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. A multidão que ali estava e a ouvira dizia ter sido um trovão. Uns diziam: um anjo lhe falou. Jesus respondeu: esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Chegou a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe será expulso agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso, referindo-se ao modo pelo qual morreria. A multidão lhe respondeu: sabemos pela lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Jesus então lhes disse: a luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Crede na luz enquanto a tendes, para que vos torneis filhos da luz. Depois de falar essas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. Embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pois, como também disse Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se converta e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. Até aí. Vamos orar. Deus, mais uma vez nos colocamos aqui neste momento, nesse culto, quando voltamos a nossa mente, a nossa memória, a nossa lembrança para aquele ato salvador, redentor, a manifestação da tua glória, quando Cristo deu a sua vida por nós, quando ele foi sepultado, quando o mundo silenciou e as trevas pensaram ter vencido, mas ao terceiro dia pela manhã, ele ressuscitou. O sepulcro estava vazio. A morte foi vencida, o reino foi inaugurado. Nós vivemos nesse momento em que o Rei se manifestou
em glória. Deus, nós pedimos que, ao meditarmos nessa Tua palavra hoje, nós possamos encontrar para as nossas vidas uma exortação que nos mostre onde estamos falhando, onde estamos deixando de seguir-te como devemos seguir. Possamos encontrar também um consolo que nos indique, que nos aponte para a esperança que temos, porque Cristo morreu e ressuscitou. Que a palavra venha edificar a nossa fé, a fim de que possamos estarmos cada vez mais arraigados e fundamentados no conhecimento desse amor de Deus por nós, revelado em Cristo Jesus. É isso que te pedimos, para a tua glória. Amém. Amém. Como eu disse, esse texto de João, eu tenho dito isso a cada semana ao refletir nesse evangelho e nesse tema de Jesus como rei. Esse texto de João foi escrito, a maneira como esse evangelho foi composto, para nos mostrar e nos revelar o rei Jesus, através dos sinais que ele realizou e através de uma narrativa que se constrói, mostrando que ele veio a esse mundo para manifestar-se como rei, para ser glorificado no meio da sua morte e da sua ressurreição e da sua ascensão, da sua exaltação. E nesse evangelho nós encontramos várias vezes esse indicativo desse tempo através da palavra hora. A hora não chegou, ou a hora chegou. Por exemplo, em João 2,4, quando Jesus é interpelado por sua mãe acerca da falta de vinho naquele casamento, Jesus responde, até parece de uma maneira brusca com a sua própria mãe, dizendo: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A minha hora não chegou, Jesus está dizendo. A sua mãe está pedindo para ele fazer algo acerca daquela situação. A sua mãe aparentemente tinha a noção de que ele era alguém especial, de que ele podia fazer algo. Ele diz: a minha hora não chegou. Em João 7, quando a festa dos tabernáculos está acontecendo em Jerusalém e os discípulos estão subindo, no versículo 8, Jesus diz: vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Depois, quando Jesus finalmente sobe à festa, eles estão tentando prendê-lo por causa da presença dele, e os fariseus já estão indignados com ele. No versículo 30 diz: então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Ou seja, João começa a traçar a sua narrativa em torno desse tema da hora de Jesus, da hora que não havia chegado, e quando nós chegamos aqui no versículo 23 e 31 desse capítulo 12, a gente encontra Jesus finalmente começa a falar da hora que chega, da hora que chegou. No versículo 23 ele diz: chegou a hora. E que hora é essa? Ele diz: de ser glorificado o Filho do Homem. Então, Jesus vem para essa hora e finalmente ela chega. 8:20, nós vemos mais uma vez, mais uma referência se você quiser, que eles tentam prendê-lo, mas a hora não havia chegado. No momento agora, ela chega, finalmente chega a hora, e é a hora da glorificação. E essa hora da glorificação é a hora que Jesus está aguardando por ela. Ele vem para ela. Em João 17:1, quando ele vai interceder pelos seus discípulos, diz que ele fala: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então Jesus vem para esta hora, e em João ela é chamada da hora da glorificação. Quando nós olhamos o capítulo 1, o prólogo, no versículo 14, onde diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça
e de verdade. Nós falamos que essa glória de Jesus manifesta ali, ela nos remete, principalmente nesse versículo 14, à ideia da manifestação de Deus no tabernáculo, o Deus que habita no meio dos homens. E Moisés pede para ver a Deus e ver a glória de Deus. E quando Deus finalmente se manifesta a Moisés, diz lá no texto que Moisés vê Deus, essa glória de Deus, e ele ouve Deus falando para Moisés do seu nome, de quem ele é, e Deus então se revela a Moisés como um Deus de amor e fidelidade, ou como um Deus de amor fiel. Então, quando nós vemos no prólogo falando da graça e verdade, os termos usados ali, nós comentamos sobre isso, são os termos usados para a tradução da Septuaginta desses termos, ou dessa porção, onde Deus se manifesta a Moisés como um Deus de amor fiel. Graça e verdade diz respeito a esse amor fiel de Deus. Então, a hora da glorificação que Jesus está falando aqui, é a hora em que esse amor fiel de Deus, em que essa graça e verdade que nós vimos, diz João, na encarnação, é revelada com maior intensidade na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, a glorificação que Jesus está falando aqui, muitas vezes nós pensamos apenas na sua exaltação, na ressurreição, no domingo, ou então na sua ascensão aos céus. Mas, na verdade, todo esse contexto de paixão, morte, ressurreição e ascensão é essa glorificação. E nós não podemos separar um do outro como se um fosse menos importante do que o outro. Jesus está falando que essa é a sua glorificação. É através desses atos que o amor fiel de Deus se torna mais intensamente conhecido dos homens. Então a hora aqui, ela está apontando para isso. Ela está apontando para esse momento em que Jesus está indo para Jerusalém. E ele sabe que ele vai ser julgado. Ele sabe que ele vai ser entregue nas mãos das autoridades. Ele sabe que ele vai sofrer nas mãos das autoridades. E finalmente vai ser pregado numa cruz como um criminoso. E o seu corpo vai ser depositado num túmulo. E ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o momento, essa é a hora. Essa é a glorificação que Jesus está falando aqui. Isso nos mostra uma coisa muito importante quando nós pensamos então na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Quando nós pensamos nessa hora da glorificação, nós devemos nos lembrar que a morte de Jesus não foi um acidente. Eu já citei isso aqui várias vezes e eu não me canso de dizer, porque nós vivemos em uma época em que muitas pessoas tentam olhar para Jesus apenas como um exemplo, como um mestre ou como um mártir, e vão dizer que a morte de Jesus foi talvez um acidente, aconteceu, mas não deveria ter acontecido, e a ideia é que Jesus foi vítima. Jesus foi mais uma vítima de um império opressor, do império romano, do sistema mundano. Mas quando nós olhamos para o que Jesus está dizendo aqui, fica claro que a morte de Jesus não foi um acidente, ela faz parte desse plano de Deus, ela é de fato o cumprimento do plano de Deus. E aí algumas pessoas vão dizer assim: você quer dizer que era plano de Deus que Jesus morresse? Era plano de Deus, era vontade de Deus que Jesus morresse? Você quer dizer que Deus planejou isso, que Deus planejou essa morte de Jesus? E muitos vão achar isso algo brutal, algo de uma extrema violência e algo que parece não se ajustar com essa ideia de amor. Como você pode chamar isso de um amor de Deus? Como você pode ousar dizer que nesse ato foi revelado mais intensamente o amor fiel de Deus? Essa é a pergunta que muitos levantam. É nesse momento que muitos, inclusive, têm dificuldade de assumir que a morte de Jesus não foi algo acidental, que ela foi intencional, que ele deu a sua vida. Elas não entendem o fato de que Deus demanda isso. Mas essa revelação está nas Escrituras.
a gente encontra desde Gênesis, a gente encontra na lei, a gente encontra em todo o Velho Testamento, e a gente vai ver o cumprimento disso no Novo Testamento. De fato, há um texto muito claro nas Escrituras, onde Deus fala através do profeta Ezequiel, que a alma que pecar, esta vai morrer. Deus é um Deus santo. Cantamos hoje à noite aqui a santidade de Deus, e nós estamos tão acostumados a cantar isso, ou falar sobre isso, sem ter, de fato, a noção do que isso significa, que enquanto o André nos conduzia nesse momento de confissão e de pensar sobre isso, eu me lembrei de uma canção que esses dias mesmo me veio à mente, um cântico em que as palavras e a letra dizem assim: como é que eu posso ainda estar em pé diante de ti? Se Deus é santo, e se Deus estivesse aqui, de fato, como nós cremos que Ele está, como nós podemos permanecer em pé diante desse Deus santo? Nós não podemos. Nós simplesmente não podemos. Porque nós somos pecadores, e esse Deus santo não suporta o pecado. Não há comunhão entre luz e trevas. Deus não tolera o pecado. Então Deus disse, lá em Gênesis, ao criar o homem, ao vestir o homem de glória e honra, Deus disse que o homem não devia desobedecê-lo. A desobediência leva à morte. E é isso que Deus diz, então, em todo o Velho Testamento. O pecado tem consequências, gera morte. E aí, para que o homem pudesse ter condições de se relacionar com esse Deus, começa todo um sistema de derramamento de sangue. O primeiro derramamento de sangue que a gente vê nas Escrituras acontece lá no próprio jardim, lá no próprio Éden. E aí, ele é depois instituído na lei mosaica, através do sistema de sacrifícios que são realizados. E muitas pessoas têm dificuldade, porque elas olham esse sistema de sacrifícios que eram oferecidos como para apaziguar a ira de Deus. Mas na verdade não é apaziguar a ira de Deus, é para que o homem possa se relacionar com Deus que é santo, um Deus que é justo, e que Ele exige com que o pecado seja punido. E para que nós não fôssemos punidos pelo pecado, alguém morre em nosso lugar. E durante muito tempo, quem morre são animais. Mas esses animais prefiguram Cristo. Quando Ele vem, João olha e João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. João está olhando para Jesus, e João está entendendo que Jesus vem como esse cordeiro, como cordeiro perfeito, como oferta para Deus. Algumas pessoas vão dizer, mas esse Deus, novamente, é um Deus cruel. Como esse Deus pode fazer com que alguém sofra de maneira tão cruel assim? Mas, meus queridos, o que nós lemos aqui, o que nós vimos até aqui, é que esse rei é Deus. Ele existe antes de tudo, mas esse rei entra na história humana como homem. Deus se faz homem. Então não é Deus exigindo de você e de mim ou de qualquer outro ser humano que ofereçamos a nossa vida, que suportemos tamanha dor e sofrimento, que passemos pela angústia da paixão e que sejamos crucificados numa cruz. É Deus fazendo isso Ele mesmo. Jesus era Deus. É Deus oferecendo a si mesmo e pagando o preço. Cantamos hoje à noite aqui sobre o preço. Nunca vamos saber qual é o preço. De certa forma sabemos o preço que foi pago. O preço é a morte de Jesus Cristo. Esse é o preço que foi pago. De certa forma, de fato, como diz o canto, jamais saberemos qual foi o preço. Porque quem de nós aqui pode mensurar o quanto custou para Deus o sacrifício do seu Filho na cruz? Quem de nós aqui é capaz de calcular o valor dessa vida oferecida por nós? Então a morte de Jesus é isso, é esse cumprimento da vontade de Deus. Ele entrega-se a si mesmo.
Ele dá a sua vida, Ele se oferece. Em João 10:18, Ele diz: ninguém tira a minha vida de mim. Ninguém tira de mim. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu entrego a minha vida por minha espontânea vontade. E Ele diz ainda: eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E esta ordem eu recebi do meu Pai. Então Jesus está lá, cumprindo com o plano de Deus, cumprindo com a vontade do Pai. Ele vem a esse mundo, e Ele vem a esse mundo para esta hora, a hora da glorificação, onde Ele vai se entregar, onde Ele vai morrer, onde Ele vai pagar um alto preço, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Quando nós entendemos isso, eu espero que nós possamos entender o quanto nosso pecado importa. O quanto nosso pecado tem consequências diante de um Deus santo e justo. Deus é santo e Deus é justo. E Deus é infinitamente santo e infinitamente justo. Mais do que a gente consegue compreender. E nós podemos pensar: não, o nosso pecado é um pecado pequenininho. Pode ser um pecado pequenininho à nossa vista, mas é um pecado cometido contra um Deus infinitamente santo e infinitamente justo. O tamanho do pecado não deve ser medido pelo pecado em si, mas por contra quem a gente o comete. Por exemplo, se você cometer um erro, se você fizer alguma coisa, se você cometer uma ofensa contra um membro da sua família, ou contra um amigo do trabalho, ou uma pessoa que você não conhece na rua, é uma ofensa que vai ter uma medida de consequências. Se você cometer essa mesma ofensa contra uma grande autoridade, essa mesma ofensa terá outras repercussões e certamente outras consequências para você. Agora pensa nas ofensas que nós cometemos contra o Senhor, Criador do universo. Essas são as consequências que nós enfrentamos. E são contra essas consequências, para nos livrar dessas consequências, que Deus vem ao mundo, na figura do seu Filho, que Ele encarna, que Ele entra no mundo para morrer por nós. Então a sua morte não foi acidente. Nunca, jamais diga que Ele morreu como uma vítima do império. Ele não foi vítima do império. Ele entregou a sua vida. Ele escolheu esse caminho. Ele faz isso por sua própria vontade. Ele não é uma vítima. A sua morte foi um alto sacrifício, uma oferta. Foi um ato redentor. Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nessa glorificação que Jesus está falando aqui, no versículo 31, ele diz: chegou a hora do julgamento deste mundo. Nessa glorificação, o mundo recebe o seu juízo. E é bem interessante isso. Jesus diz: chegou a hora do julgamento desse mundo. O mundo recebe o juízo na glorificação. Esse juízo que Jesus está falando e que acontece na glorificação é o explicitar da condição de um mundo caído, carente da glória de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão carentes, ou carecem, ou estão destituídos da glória de Deus. Então, na glorificação, Jesus deixa claro para esse mundo qual é a sua condição. E que mundo é esse? Esse mundo somos nós. São as pessoas que vivem no mundo. Não só o cosmos em si, não só a natureza criada que sofre, que geme, mas nós, todos nós que pecamos e que agora carecemos da glória de Deus. Na glorificação de Jesus, recebemos esse juízo de sermos confrontados com a nossa condição, porque Ele morreu, porque tão grande oferta foi necessária para nos resgatar. Isso mostra o quão grave e quão sérias são as consequências do nosso pecado. A nossa condição
como caídos, como pecadores, é explicitada. Esse é o juízo. Alistair McGrath diz: aceitar esse julgamento pode envolver engolir o nosso orgulho e ouvir algumas realidades muitíssimo desagradáveis. No entanto, encarar as coisas da forma como são é sempre o prelúdio para a transformação. É preciso que primeiro a gente entenda que de fato somos pecadores, para que nós possamos entender o caminho da salvação. Se não estivermos conscientes da nossa condição de caídos e carentes da glória de Deus, como iremos querer aceitar aquilo que Deus oferece a nós? O fato é que muitas vezes nós estamos iludidos, nós estamos enganados, nós pensamos que nós não somos tão maus assim. É por isso que os homens dizem, inclusive, que a morte de Jesus foi um acidente, ou que ele foi vítima do império, que ele não morreu pelos nossos pecados. É porque as pessoas não entendem a grande necessidade e carência que elas têm de um Salvador. Jesus disse em João 3,19, já vemos esse texto: este é o julgamento, este é o juízo que ele está falando, o juízo deste mundo, o julgamento desse mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. O julgamento desse mundo é que Jesus lança luz sobre a nossa condição, na cruz, e por causa da cruz, e por causa do seu sacrifício e da sua morte, fica claro que nós caímos, que nós somos pecadores, que nós desesperadamente precisamos de um Salvador, de um Redentor, de alguém que venha perdoar os nossos pecados, quebrar as cadeias que nos prendem e nos dar vida. Jesus diz que na glorificação o inferno é derrotado. Ele diz: chegou a hora do julgamento deste mundo e o seu príncipe será expulso agora. O seu príncipe, o príncipe deste mundo. Ele nos diz, as escrituras se referem a esse príncipe deste mundo como Satanás, como o adversário, como o inimigo de Deus. Quando nós lemos em Apocalipse 12, diz que ele caiu, que o acusador dos irmãos foi derrubado, aquele que os acusava de dia e de noite, ele foi derrubado, ele foi derrotado, o inferno é derrotado. O príncipe desse mundo é expulso. Aquele que detinha o poder de acusação contra nós, não tem mais esse poder. Por isso Paulo fala em Romanos 8, sobre a acusação. Quem é que vai acusar aqueles que foram justificados por meio de Cristo Jesus? Ninguém. Não há mais nenhuma condenação, não há mais nenhuma acusação, porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando nós nos aproximamos de Deus por meio de Cristo, nós estamos livres da condenação. E isso significa que o diabo, que o acusador, que o adversário não tem mais poder sobre as nossas vidas. Ele tem poder sobre a vida daqueles que não submeteram a Deus, mas ele não tem nenhum poder sobre nós. O termo aqui expulso é o termo usado realmente para expulsão, para exorcizar, para lançar fora e tirar de cima de alguém. Ou seja, o diabo já não tem mais poder sobre a vida daqueles que foram resgatados, daqueles que foram perdoados, daqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós temos a vitória sobre o diabo, porque Cristo morreu por nós. Nessa glorificação, nesse momento, nessa hora, o príncipe deste mundo é expulso. Ele não tem mais força. O Catecismo de Heidelberg, 1563, pergunta, na sua primeira pergunta: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Qual é o seu único fundamento? Se você tivesse que responder, qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Essa é a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. E a resposta é: o meu único fundamento é meu fiel Salvador, Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com o seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou do domínio do diabo.
Esse é o meu único fundamento na vida e na morte, o meu fiel Salvador, Jesus Cristo, que pagou pelos meus pecados, que me libertou do domínio do pecado, que me trouxe perdão pelo seu precioso sangue. Eu pertenço a Ele, eu já não pertenço a mim mesmo. Este é o meu único fundamento na vida e na morte. Na glorificação, Jesus disse que a salvação é ofertada a todos. Versículo 32 diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando eu for levantado da terra. Alguns poderiam interpretar isso como se estivesse falando novamente da ascensão de Jesus, quando ele é elevado à vista dos seus discípulos aos céus. Mas João nos esclarece: Jesus disse isso acerca da sua morte. Esse ser levantado da terra que Jesus está falando aqui não é na sua exaltação, na sua ascensão, mas é na sua morte. É quando ele é erguido numa cruz da terra. Ele diz: quando eu for erguido, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aqui nós vemos então a promessa da bênção de salvação para todas as nações que Deus fez na aliança abrâmica. Quando Deus diz: eu vou te abençoar, e através de ti, do seu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. A palavra das Escrituras diz através dos profetas, e repete isso em Isaías e em outros dos profetas menores, que um dia toda a terra vai se cobrir da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que isso significa? Que essa salvação de Deus vai ser levada, vai estar disponível. Essa salvação de Deus manifesta nessa glorificação do Filho, estará disponível às pessoas de todas as etnias, de todas as nações, em todo o mundo. Nós vemos aqui exatamente isso. Nós vemos aqui Jesus dizendo: quando ele for elevado, ele vai atrair todos. Que todos são esses? Carson diz: todos sem distinção, judeus e gentios. Todos, sem distinção alguma. Deus não vai fazer distinção. Ele não veio somente para os seus. De fato diz que ele veio para os seus, mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos sem distinção, judeus e gentios. Mas não todos os indivíduos sem exceção. Ou seja, essa salvação não é a todos sem exceção, porque ela é somente para aqueles que o receberam. Não importa quem eles sejam, ricos, pobres, de que cultura sejam, de que etnia sejam, todos que o receberam, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, na glorificação, a salvação é ofertada a todos. Essa glorificação de Jesus revela a obediência do Filho. No versículo 27, ele diz: agora, nessa hora, nesse momento, a minha alma está angustiada. E que direi: Pai, salva-me desta hora, mas foi para isso que eu vim, para esta hora. A minha alma está angustiada. Estava ali o Filho de Deus, Deus feito carne, com a alma angustiada, tomada por uma angústia mortal. Por quê? Se ele veio para isso, se ele veio para esse momento, mas estava ali plenamente Deus e plenamente homem, ele sente a proximidade da morte, ele sente o pavor da morte, ele sabe o que lhe vai acontecer e a sua alma se angustia. Jesus veio para morrer, mas isso lhe custou algo. É um ato de obediência. Ele diz que ele sempre faz aquilo que agrada ao Pai e não aquilo que agrada a si mesmo. Em João 8:29, ele está buscando cumprir com a vontade daquele que o enviou. Em João 8:50, ele diz que ele não busca a sua própria glória. Ele não busca glória para si mesmo. Ele não quer buscar a sua glória, mas novamente glorificar o Pai. Filipenses 2:8 diz que ele humilha-se a si mesmo e que ele é obediente até a morte, e morte de cruz. Em Hebreus 5, nos versículos 7 e 8 diz que durante os dias da sua vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio do que sofreu. A glorificação manifesta esse ato tremendo de obediência de Jesus, daquele que se submete à glória de Deus, da obediência do Filho
Agora, por que isso é importante? É importante porque todo pecado que nós cometemos é fruto da nossa desobediência. A obediência dele vem nos mostrar que a maneira de nós sermos livres é não só pelo fato de que ele morreu por nós, isso nos livra do pecado, mas a maneira de sermos livres agora, de vivermos em liberdade, é estarmos cativos a ele. É isso que Lutero diz, quando ele fala sobre a escravidão, que vem por essa liberdade que vem por meio da escravidão. Nós nos submetemos a ele, nós submetemos a nossa vontade a ele, nós escolhemos o caminho da obediência, que foi o caminho que ele mesmo trilhou. Ele é obediente até a morte, e morte de cruz. Ele morre. Ele conquista o perdão dos pecados que nós não podemos conquistar por meio da obediência. Nós não podemos ser livres por meio da obediência, mas nós podemos viver agora, uma vez livres, uma vez perdoados, nós podemos viver essa nova vida somente por meio da submissão. Somente quando nós oferecemos a nossa vida a Deus e decidimos fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Nós podemos aprender isso com o Filho, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 42 diz: contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a glória dos homens, a glória de Deus. Este é um grande problema que nós podemos cometer. Esse é um grande problema que talvez que muitos crentes cometem, que muitas pessoas hoje que dizem acreditar em Jesus, cantar cânticos ao seu nome, consideram ele como um bom mestre, uma boa inspiração. No entanto, elas fracassam exatamente nisso. Elas preferem a glória dos homens à glória de Deus. O que é que pode nos impedir de reconhecer esse Rei da Glória e submeter as nossas vidas a Ele? É exatamente isso, quando nós preferimos a glória humana. Quando nós preferimos essa glória vã e passageira que esse mundo nos oferece. Quando nós preferimos essa glória da carne, que é como a erva e a flor do campo, que murcha de maneira rápida e que perece. Quando nós preferimos a fama, ou a celebridade, ou sermos aplaudidos pelos homens, do que sermos considerados como filhos de Deus. Quando nós nos preocupamos mais com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito, se nós tomarmos certas decisões, se nós optarmos por certo caminhar, se nós dissermos não para certas coisas, estamos tão preocupados com o que os homens vão pensar, o que eles vão dizer a nosso respeito, mais preocupados com isso, do que preocupados e pensando o que é que Deus vai dizer, o que é que Deus vai pensar, o que é que Deus busca de nós. Quando a nossa busca é mais por agradar aos homens do que agradar a Deus, significa que nós estamos preferindo a glória dos homens e não a glória de Deus. Este não é o caminho da submissão. Este é o caminho da nossa autossuficiência. Este é o caminho da queda. Este é o caminho do pecado. Este é o caminho que nos mantém longe de Deus. Este é o caminho da ilusão que Jesus veio nos livrar ao nos revelar a nossa condição como seres caídos. Então nós temos uma escolha. A glorificação de Jesus é a glorificação do Rei. Aqui nós vemos o Rei da Glória. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. E o Salmo pergunta: quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a recompensa do Senhor. Esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, diz o Salmo. E aí o Salmo termina com essa indagação: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Essa exclamação e indagação: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte
e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. E o Salmo repete a exclamação e a pergunta. Esse Salmo, na verdade, quando nós lemos, e nós talvez não percebemos, ele está apontando exatamente para esse Rei da Glória, para esse Filho encarnado, para aquele de quem é toda a terra, para aquele que criou todas as coisas, o mundo e aqueles que nele habitam, que firmou todas as coisas, para aquele que vem a esse mundo, no entanto, oferece a sua vida, vive sem pecado, não jura enganosamente, não entrega sua alma à vaidade, é limpo de mãos, é puro de coração, mas morre na cruz. Morre por nossos pecados e recebe a recompensa. A profecia de Isaías diz que ele vai ver o fruto do seu trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Ele recebe a recompensa. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Ele recebe a recompensa da parte de Deus. E agora ele é o Rei da Glória. A glorificação desse Rei é a mais intensa manifestação do amor de Deus. Tal demonstração de amor demanda de nós uma resposta. Exige de nós uma resposta. E que resposta temos dado? Qual é a resposta que temos dado a essa manifestação? E você vai dizer, você está falando tanto do sofrimento, da paixão, da morte e a ressurreição. Nada disso teria sentido algum se ele não tivesse ressurgido no terceiro dia. A ressurreição é o atestado de que aquilo que ele fez foi aceito, foi válido por Deus. A ressurreição é o atestado de que ele não era apenas um homem, de que ele era Deus encarnado. A ressurreição é a prova de que tudo aquilo que ele falou era verdade. Nós podemos crer nele, porque ele ressuscitou. Nós podemos crer nesse evangelho, porque ele ressuscitou. A ressurreição é esse selo, é esse atestado, é essa prova da veracidade. Então, se Cristo morreu, e se Cristo ressuscitou, como dizem as Escrituras, que resposta temos dado a ele? Porque isso demanda uma resposta. Isso exige uma resposta. Nós não podemos ficar impassíveis diante disso. Somos obrigados a responder a tão grande demonstração de amor. E essa resposta, eu convido você a dar hoje à noite. Primeiro, por meio de uma reflexão. Nós vamos ter algumas imagens que vão ser exibidas aqui, de um filme. E durante essas imagens eu convido você à reflexão nas seguintes perguntas. O que tenho feito por Cristo? Se ele deu a sua vida por mim, se isso custou tão alto preço, o que tenho feito por ele? O que eu faço por ele? O que eu devo fazer por ele? Enquanto vemos o filme, vamos pensar nessas perguntas e como respondermos a elas. A palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus.
vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo, por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a sua hora de sofrer. Mas, depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: "Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram." Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus!" "Você creu porque me viu?" disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram."